Do Evangelho segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio em Deus. Tudo foi feito por ele, e nada de quanto se fez foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esta luz brilhou nas trevas, e as trevas não a sufocaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, o qual veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por intermédio dele. Não era ele a luz, mas devia dar testemunho da luz. Ele, o Verbo, era a luz verdadeira que a todo homem ilumina, vindo ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o acolheram. A todos, porém, quantos o receberam, deu ele o poder de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aqueles que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas somente de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O gradual desta missa é a terceira missa. São 3 missas de Natal: a da noite, a da aurora e a do dia. Esta, neste horário, é a missa do dia. E o gradual desta missa, o salmo gradual desta missa diz: todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Terra inteira canta ao Senhor. O Senhor fez conhecida a sua salvação e revelou a sua justiça aos olhos das nações. E aqui há um detalhe que deve chamar a nossa atenção. Que habitualmente Deus costuma fazer grandes coisas e os homens não percebem, não se dão conta. O Natal que ora celebramos é o caso típico. É o caso típico. Nasce o Verbo divino, feito carne. Quem viu? Quem estava lá? Quem sabia do ocorrido quando estes fatos se consumaram? Nós temos ciência destas coisas, porque bem mais tarde, o Cristo nascido, depois morto, ressuscitado dos mortos e elevado à glória do céu, seus discípulos, de modo particular São Mateus e o evangelista São Lucas, se deram ao trabalho de procurar as informações a respeito deste mistério que ficou anônimo, que ficou escondido.
Porque Deus costuma fazer grandes coisas sem esta preocupação tipicamente do orgulho humano, de aparecer aos olhos dos outros em busca de aprovação. Deus não tem esta preocupação. Então, algo tão grandioso e tão maravilhoso como foi o nascimento de Jesus, cedeu escondido aos olhos dos homens, de boa parte dos homens, que não tinham esta capacidade de ponderar no Espírito Santo as coisas que são do Espírito. Nosso Senhor Jesus Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo. Sua concepção e seu nascimento são obras do Espírito Santo. Então são realidades que só podem ser ponderadas pelo Espírito. Portanto, por aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito, não por suas opiniões, não por suas ideias. E o que diz respeito à salvação do mundo inteiro, meus senhores e minhas senhoras, diz respeito também à salvação de todos e de cada um de nós. É certo que nós frustramos grandes obras que Deus iniciou em nossas vidas, mas não pôde concluir, porque nós não as ponderamos no Espírito, mas usamos um critério humano, um critério carnal, para considerar aquilo que não nos parecia ser o ideal. Até porque outro nome de Deus no Antigo Testamento é Deus absconditus, Deus escondido. Deus escondido. E as portas pelas quais se entra e se pondera as coisas no Espírito, como é o caso do Natal, e certas ações de Deus decisivas quanto à salvação de nossas almas, as duas portas são estas aqui: o silêncio e a alegria. Se os senhores olharem para o presépio, vão perceber que os dois seres humanos mais próximos do menino Jesus nascido guardam estas duas atitudes, exercitam estas duas virtudes, a do silêncio e a da alegria. Por isso, não lhes atrai a atenção toda aquela indigência, toda aquela pobreza, todo aquele aparente desamparo até da parte de Deus, que marcou de modo histórico o nascimento de Jesus. Não lhes chama, não lhes abala, não lhes choca aquela situação de aparente desamparo, porque poderiam dizer: mas como é que Deus nos confia o seu próprio Filho, por um lado e por outro, ele chega, ele vai nascer nas piores condições possíveis. A moldura do Natal, dos relatos a respeito do nascimento de Jesus, é a do silêncio e a da alegria.
Mas por quê? Porque as coisas estavam todas elas muito boas. Tudo era favorável, tudo era conforme as ideias humanas, o ideal humano quando se trata do nascimento de uma criança? Claro que não. Claro que não, muito pelo contrário. Mas José e Maria sabiam que Deus faz assim. Costuma fazer muito onde parece não estar fazendo nada. Deus costuma fazer muito, grandes obras, grandes coisas, onde se tem uma impressão aparente de que não está acontecendo nada. Porque infelizmente ponderamos os acontecimentos segundo a carne, segundo a lógica dos homens, segundo os critérios da própria conveniência, segundo a moda, segundo o sistema de segurança e conforto estabelecido pela sociedade. Quando temos este critério, é para nós praticamente impossível tirar o coração do peso das realidades que se opõem aos nossos sentidos e elevar o coração a Deus. É praticamente impossível. Mas José e Maria, a Santíssima Virgem Maria, o glorioso patriarca São José, estavam treinados na arte de ponderar as coisas do Espírito Santo, no Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Então nada os assusta. O evangelista São Lucas realça que Maria, sabendo o que vos digo e vos anuncio nesta missa, se viu na obrigação de guardar todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Porque Deus fez muito, fez tudo ali, tudo. E não para os olhos dos homens, não para os critérios da lógica carnal e humana, mas segundo os seus desígnios e segundo a sua maneira, segundo o seu modo e não os dos homens. E isso talvez nos ajude a curar este vício religioso que também infectou os católicos, a síndrome de São Tomé, que exige que Deus se mostre, que Deus prove de algum modo, com algum milagre, com algum fenômeno sobrenatural, com alguma manifestação carismática que está ali e que está fazendo alguma coisa. No Natal não houve nada de extraordinário. Pelo contrário, o milagre, o extraordinário ali é como estes humildes, envolvidos nas primeiras horas do Natal, se aproximam do mistério e nele entram. A Santíssima Virgem, São José e os pastores. Não adianta, meu querido irmão, o brilho refulgente do sol e nem as cores da natureza para o cego. Não adianta.
Não resta a menor dúvida de que neste exato instante Deus está operando grandes coisas na vida de muitos homens e mulheres, na sociedade e na sua igreja. Quem está vendo? Quem está ponderando estas grandes obras? Porque isso, não é? O Espírito Santo, pela pena do salmista, diz: todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Terra inteira canta ao Senhor. O Senhor fez conhecida a sua salvação e revelou a sua justiça aos olhos das nações. Está tudo mostrado e revelado. Mas os antigos do tempo de Cristo eram surdos. Isso disse João Batista. E os modernos somos cegos. Esse é o problema. Os destinatários da mensagem da salvação no seu início, por meio de João Batista e depois do próprio Cristo, eram surdos. Nós somos cegos. Somos cegos. Se há algo que nos interessa, a igreja se viu logo na obrigação de celebrar o nascimento de Jesus na sua liturgia, é exatamente por isso. Para recordar aos fiéis aquilo que Jesus disse aos judeus: meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Meu Pai opera sempre e eu também opero. Ele não está de folga. Pelo contrário. A serenidade de José e de Maria nos indicam que é pela porta da humildade, a porta da alegria e do silêncio que se atinge estas coisas, que se consegue vislumbrar algo desta salvação que se estendeu por toda a terra. Por toda a terra. E é o que nós pedimos a Deus: olhos para ver, olhos de fé. E que então, pela alegria, que é outra forma da gratidão, a alegria é outra forma, outro nome da gratidão, pela alegria e pelo silêncio. José e Maria estão quietos, não falam nada, contemplam. Então, se dão conta de que realmente, ali, naquele fim de mundo, naquele desamparo todo, naquele aparente abandono, na realidade, Deus estava presente,
como nunca tinha estado presente no mundo, até porque está ali, encarnado e nascido. E isto bastou para eles. Bastou. Deveria bastar para nós, senhores e senhoras, que vamos na esteira da fé destes nossos pais, seguimos atrás deles. E diante destas realidades que se levantam diante de nós como verdadeiras barreiras, como verdadeiras muralhas, o que nos resta é isso: penetrar pela muralha, passar pela muralha, pela porta da alegria e do silêncio. E lá do outro lado, contemplar Deus que nunca deixa de agir, que faz muito quando os sentidos dizem não está fazendo nada. Levemos então este propósito para o ano que vamos iniciar. Levemos esta lição do presépio conosco para o ano que vamos iniciar, porque eu aqui, do ponto de vista dos acontecimentos, tanto aqueles que envolvem a igreja como a sociedade, não posso prometer nada, absolutamente nada, nada. Se eu dissesse, vai melhorar, vai dar tudo certo, eu seria um ingênuo falando a outros ingênuos. O que temos é aquilo que os ocupantes do presépio tiveram. Ponderando as coisas no Espírito, porque tudo que é do Espírito Santo só pode ser ponderado no Espírito Santo. Ponderando no Espírito todo aquele acontecimento, mantiveram-se cheios de alegria e de profundo silêncio. Silêncio, sim. Silêncio. Porque quando Deus fala, toda a criação deve se calar. São João Evangelista, quando viu as cenas do Apocalipse, disse que quando Deus fez ressoar a sua voz como trovões no céu, houve um grande silêncio lá. Todos os habitantes do céu silenciaram e curvaram-se com o rosto em terra. Eis o que temos, meus senhores e minhas senhoras, meus filhos e minhas filhas. E não é pouca coisa, sobretudo para aqueles que, em períodos de prova, têm que enfrentar um desafio diferente cada dia. Mal deram conta do desafio do dia anterior, já tem outro batendo a porta no dia seguinte. Lembremos do presépio. Nos conduzamos até ele. E ali vamos encontrar as lições, as respostas de como ser e fazer quando os sentidos disserem Deus não existe, ou se existe não está fazendo nada.
É lá que vamos encontrar. E assim, pela alegria e pelo silêncio, pela alegria e pelo silêncio, vamos adiantar muito. Consolados por Deus, daremos conta de qualquer desafio. E poderemos repetir o que nossa bem-aventurada mãe disse, mesmo que ninguém soubesse, ela sabia: o poderoso fez em mim grandes coisas. Não pequenas, grandes. Grandes. Santo é o seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.